Olha, para muita loja de material de construção, logística é só um centro de custo, né? Mas a verdade é que ela pode ser uma mina de ouro, ou então um verdadeiro buraco negro que suga todo o lucro. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que se sai do caos operacional para ter controle total e, claro, mais lucro. Essa frase aqui, olha, ela diz tudo. Pensa comigo. O jeito que o produto entra, como ele é guardado e como ele sai da loja, isso define o resultado lá no final do mês. Logística não é uma coisinha de apoio, não. É o coração da operação. Ponto final. Então, o nosso caminho hoje vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que é o tal do prejuízo oculto. Depois, a gente entra na anatomia do desperdício. Aí, partimos para a solução com o estoque organizado, passamos pela regra de ouro da conferência e, por fim, vemos como implementar o padrão na prática. Bora lá? Vamos começar então com a primeira parte, o prejuízo oculto da logística. A gente vai ver como aqueles problemas que ninguém enxerga no dia a dia estão, na verdade, roubando o lucro da empresa. E a maior ameaça de verdade é esse tal do prejuízo oculto. Por quê? Porque são aquelas perdas que não gritam no relatório do dia, sabe? É um produto que quebra, uma entrega que sai errada, coisinhas que, quando a gente vai ver, somadas, criam um rombo financeiro enorme e, o pior, silencioso. E olha só como uma coisa puxa a outra. Uma logística ruim não afeta só o financeiro, com um prejuízo oculto. Ela bate direto no comercial, porque se perde vendas, o cliente quer o produto e não tem. E, claro, vira um caos na operação, com a equipe vivendo para apagar incêndio e refazer trabalho. Ok, já entendemos o tamanho do estrago. Agora a gente vai mais fundo, na segunda parte, a anatomia do desperdício. Aqui a gente vai botar uma lupa para achar exatamente onde o dinheiro está vazando e, como se diz, dar nome aos bois. E é importante frisar, essas perdas vão muito além do óbvio, como um saco de cimento rasgado. Pensa, por exemplo, no tempo que a equipe perde procurando um item que sumiu, ou no custo de mandar um caminhão de volta por um pedido errado. É dinheiro indo embora sem a gente nem ver. E aqui, olha, a gente tem um verdadeiro raio-x do desperdício. São 7 pontos principais. Tem a avaria de produto, mas tem também a movimentação desnecessária, tempo de espera, o terrível retrabalho. E olha os outros: estoque desorganizado, falta de conferência e transporte mal feito. Sabe o que todos eles têm em comum? São sintomas da mesma doença, a falta de um processo bem definido. Tá, mas a pergunta que não quer calar é onde é que a operação realmente quebra? A resposta é que não é num ponto só. É uma soma de várias pequenas rachaduras que juntas enfraquecem o sistema todo. E os pontos de ruptura mais comuns são esses aqui. Primeiro, a falta de um processo padrão. Segundo, a famosa conferência no olho, aquela olhadinha rápida que é receita para dar problema. Terceiro, aquela pressa de querer fazer tudo rápido, passando por cima do controle. E por último, talvez o mais grave, a responsabilidade que é de todo mundo e no fim não é de ninguém. Ok, chega de falar de problema. Vamos agora para a parte boa, as soluções. Na nossa terceira parte, a gente vai construir a base de tudo, o alicerce, um estoque organizado. É aqui que a mágica começa a acontecer. Grava bem essa frase, porque ela é a chave de tudo. Produto sem endereço é igual a produto perdido. É simples. Se um item não tem um lugar fixo, um CEP dentro do depósito, ele simplesmente não existe para o sistema. E aí o que acontece? Perde-se um tempo danado procurando e, pior, às vezes se compra de novo algo que já estava lá. Então, para organizar a casa, a gente se apoia em 3 pilares. O primeiro, fundamental, é o endereçamento fixo. Cada produto tem a sua casinha e ponto final. Segundo, a setorização, agrupar os itens por categoria. E terceiro, o famoso PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai, para garantir que o material mais antigo seja usado antes. E aqui a gente vê o antes e o depois, preto no branco. De um lado, o caos dos erros comuns, produtos misturados, tudo empilhado de qualquer jeito. Do outro, o resultado do controle. A operação ganha velocidade, porque fica fácil de achar as coisas, o número de erros despenca e o controle sobre o inventário fica muito, mas muito melhor. Ok, com o estoque já organizado, a gente pode avançar para a nossa quarta parte, que é a regra de ouro, a conferência. E a palavra-chave aqui é essa mesma. A verificação tem que ser inegociável, do começo ao fim. Essa frase aqui é para emoldurar e pendurar na porta do depósito. Erro no recebimento contamina toda a operação. Pensa nisso como um vírus. Se um produto entra errado, seja na quantidade, no modelo ou já quebrado, pronto, ele vai infectar todo o resto.
O estoque vai ficar furado e o retrabalho é certo. Por isso, priorizar a conferência na hora que o material chega é o melhor remédio. Para evitar essa contaminação, o recebimento tem que seguir um fluxo. São 5 passinhos básicos. Primeiro, prepara a área. Depois, confere o produto na mão, quantidade e qualidade. Terceiro, bate todo com a nota fiscal. Quarto, e isso é crucial, valida tudo antes de dar entrada no sistema. E só aí, no quinto passo, guarda o produto no seu endereço certinho. E para garantir que ninguém esqueça de nada, a ferramenta é simples e poderosa. Um checklist. São perguntas básicas que têm que ser respondidas em todo santo recebimento. É o produto certo? A quantidade bate? Tem alguma coisa quebrada? Tá igual na nota fiscal? Usar um checklist como esse é a forma mais certeira de cortar o mal pela raiz. Agora, a mesma lógica vale para expedição, para a saída do material. Só que aqui, o rigor tem que ser ainda maior, porque é a última barreira antes do cliente. Então, a regra é muito clara: conferir sempre 2 vezes. É a famosa dupla checagem. E o processo é bem simples. Funciona assim. O separador vai lá, pega os produtos do pedido e faz a primeira conferência. Depois, o material vai para uma área de expedição, onde uma segunda pessoa confere tudo de novo. É o princípio dos 4 olhos. E esse sistema, nossa, ele elimina quase todos os erros que poderiam chegar para o cliente. Muito bem, chegamos à nossa última parte, que é a mais prática de todas: como implementar o padrão. Agora a gente vai ver um plano de 5 passos para pegar toda essa teoria e transformar em realidade na operação. Mas antes dos passos, tem uma mentalidade que precisa mudar. É muito comum a gente apontar o dedo para a equipe quando as coisas dão errado. Mas a verdade é que o problema quase nunca são as pessoas. É a falta de um processo. Quando se cria um método claro e se dá as ferramentas certas, a equipe corresponde. Então, vamos lá. O plano de ação prático. Passo 1. Crie os checklists. Passo 2. Defina as responsabilidades. Quem faz o quê? Tem que estar claro. Passo 3. Organize o estoque com aquele endereçamento fixo que a gente conversou. Passo 4. Implemente a dupla conferência na saída. E passo 5. Realize auditorias toda semana para ver se o padrão está sendo seguido. E para a gente fechar, fica essa ideia final, que muda a forma de enxergar as coisas. Uma logística eficiente de verdade não é a mais rápida, é a mais controlada. Muita gente foca só na velocidade, mas é o controle que de fato traz a eficiência, que reduz as perdas e que protege o lucro. A velocidade? A velocidade é só uma consequência natural de uma operação que está finalmente sob controle.